Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 8 de janeiro e nós estamos fazendo ao longo dessa semana a leitura do Evangelho de Mateus. No dia 6, nós gravamos Mateus, capítulos 1, 2 e 3, fazendo a leitura e uma reflexão nesses três capítulos. Hoje, nós vamos fazer mais uma leitura de 30 a 35 minutos a partir de Mateus, capítulo 4. O texto nos diz assim: eu estou usando essa versão que é a NVI, a nova versão internacional. Então, se você está acostumado a ler a Bíblia na Almeida Corrigida e Fiel, você vai sentir uma diferença porque esse texto ele é mais atualizado. Mas o objetivo de usar esse texto mais atualizado é justamente entender mais as Escrituras e colher mais informações para o nosso crescimento espiritual. Ler em uma leitura mais moderna permite que nós tenhamos mais acesso para o conhecimento da palavra. Mais importante do que ler é entender aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Vamos aqui a Mateus, capítulo 4, e vamos avançando na leitura. Vamos ler aqui em torno de 30 a 35 minutos para que, ao longo dessa semana, nós possamos concluir a leitura do Evangelho de Mateus. Capítulo 4 nos fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Logo depois que Jesus foi batizado nas águas, que está no capítulo 3, o próprio Espírito de Deus, levou Jesus para o deserto. Então vamos aqui à leitura, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muitas pessoas perguntam: esse jejum de Jesus foi absoluto? Pela leitura, nós entendemos que Jesus bebia água, porque nós vemos que o texto fala que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Perceba que nessa versão, que é a nova versão internacional, a NVI, não fala o diabo aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele usa a palavra tentador, mas na Almeida ele fala, algumas versões dizem, Satanás se aproximou dele. A palavra Satanás no original significa adversário. Então, o adversário se aproximou dele. Tem outras versões que dizem, e o diabo se aproximou dele para o tentar. Mas na NVI, ele usa a palavra o tentador. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, verso 6, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9, e lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Verso 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Verso 11, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviam.
Nesses primeiros 11 versículos, nós vemos que aprendemos algumas lições. Primeiro, logo que Jesus foi batizado nas águas, que é o registro que se encontra em Mateus no capítulo 3, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes, quando nós passamos pelas provações da vida, nós pensamos que toda situação de provação é uma situação que está acontecendo conosco porque o diabo está lutando contra nós. Mas é o próprio Deus que nos leva para sermos tentados pelo diabo. E Deus faz isso conosco para justamente nos fortalecer. Depois que Jesus passou por esse período de longo jejum e por essas 3 tentações, e ele venceu as 3 tentações, ele começou o seu ministério. Jesus não começou o seu ministério antes disso. Ele foi batizado e ele foi provado. Para que você possa fazer alguma coisa para Deus, começar algo grande, você terá de passar por um processo de provação. Quando você quer exercer uma profissão como medicina, direito ou engenharia, você passa por um processo que corresponde a uma graduação que leva em torno de 4, 5 ou 6 anos e, dependendo da especialização que você quer em medicina, pode levar até 9 anos para você ser um cirurgião cardíaco. Assim também, antes de Jesus começar o ministério, ele passou por um processo de tentação e ele foi tentado pelo próprio diabo e ele se preparou em jejum para vencer esse processo, para vencer essa etapa, para começar a exercer o seu chamado. Quais foram as 3 tentações? A primeira tentação é que ele ficou em jejum e o diabo, ele tentou Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Isso nos traz uma lição. Quando a tentação vem até nós, o diabo, o Satanás, que é o nosso adversário, ele sempre vai tentar a cada um na sua fraqueza. Ele viu que Jesus estava com fome, então ele tentou a Jesus dizendo: transforme as pedras em pães. Se Jesus transformasse as pedras em pães, ele estaria obedecendo a uma ordem de Satanás. E Satanás diria: eu mando e você me obedece. Mas Jesus, para mostrar que, embora ele estivesse com fome, a palavra de Deus é que prevalece, respondeu: eu não vou transformar as pedras em pães só porque eu estou com fome. Você não manda em mim. Sou eu que sou o Filho de Deus. Então, Jesus respondeu que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é que, se você confia nele, ele cuida de você. Então, Jesus estava dizendo: eu não tenho que obedecê-lo. Deus é que sabe da minha vida. Deus é que diz o que eu faço e o que eu não faço. E você não manda em nada. Então, Satanás ali foi derrotado. Quando você estiver passando por uma prova para alcançar um objetivo, vai aparecer alguém no seu caminho e dizer a você: por que tanto esforço? Por que continuar estudando? Por que continuar nesses objetivos que são tão difíceis? Cabe a nós dizermos: porque Deus está comigo e é Ele que sabe a respeito da minha vida. E você não tem nada a ver com os projetos de Deus na minha vida. Muitas vezes nós precisamos dar um chega para lá nessas pessoas que aparecem no caminho para nos fazer tentar desistir. Depois, o diabo, ele não desiste. Ele queria fazer Jesus sair do propósito de Deus. Então ele leva Jesus a um alto monte e fala:
já que você disse que a palavra que sai da boca de Deus é que te sustenta, então está escrito que, lá no Salmo 91, que se você tropeçar, Deus enviará os seus anjos para que segure você com as mãos deles e para que você não tropece com alguma pedra. E Jesus venceu o diabo, dizendo assim: não coloque à prova o seu Deus. Não coloque à prova o seu Deus. Se você sabe que precisa fazer alguma coisa para colher um resultado, então faça a coisa certa. Por último, o diabo pegou Jesus, levou numa montanha, mostrou todos os reinos da terra e disse: eu te dou tudo isso se você me adorar. Ele queria fazer com que Jesus ficasse cobiçoso daquilo que ele estava oferecendo. Num exemplo diário, muitas vezes quando você começa uma dieta, quando você começa um treinamento, a pessoa vem e oferece para você um chocolate, um doce, uma torta, querendo que você saia do seu objetivo, querendo que você desista do seu propósito. Mas Jesus olhou para Satanás e disse: saia, adversário, retire-se, Satanás. Veja que o versículo 10 fala aqui, ó: retire-se, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então Jesus resistiu ao diabo e disse para o adversário que saísse da sua frente. Versículo 11: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Muitas vezes você vai ter que ter resistência e vencer as tentações para que você receba o triunfo e a vitória. Prosseguindo na leitura, versículo 12: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. João, lá no capítulo 3 de Mateus, aparece no Rio Jordão batizando as pessoas em águas. E ele começou a conclamar, a chamar o povo para que se batizasse e se arrependesse dos pecados. Então ele chegou diante do Rio Jordão e ele dizia para as pessoas: arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam batizados, para que vocês se arrependam e se voltem para Deus. Ele foi responsável pelo batismo de Jesus. Quando Jesus ouviu que esse João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia, ou seja, João estava batizando no Rio Jordão, em Jerusalém. Jesus foi até Jerusalém para ser batizado e depois, quando João foi preso, ele voltou para a Galiléia. Por que esse texto está dizendo que ele voltou para a Galiléia? Porque Jesus cresceu, nós lemos isso no capítulo 2, na Galiléia, numa cidade chamada Nazaré. Foi onde José e Maria foram morar. Eles foram morar na cidade de Nazaré, que ficava na Galiléia. Então o texto de Mateus 4 está nos dando uma informação. Jesus foi até Jerusalém, foi batizado por João Batista. Depois que ele ficou sabendo que João Batista foi preso, ele saiu de Jerusalém e ele voltou para a Galiléia. Versículo 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Versículo 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 15. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então nós vemos que Jesus, ele voltou para a região da Galiléia, mas ele não voltou mais para a cidade dos pais dele, para a cidade de Nazaré. Ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum. A maior parte do ministério de Jesus se desenvolveu nessa cidade, na cidade de Cafarnaum.
Jesus foi para essa terra e o evangelista Mateus, ele faz uma lembrança, uma citação do livro do profeta Isaías. Nesse texto, o profeta Isaías profetizou que na terra de Zebulon, na terra de Naftali, haveria ainda uma luz. Mateus lembra-se dessa passagem quando Jesus vai para Cafarnaum e mostra que Jesus cumpre essa profecia. Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Versículo, e essa mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, é a mensagem que Jesus começou a pregar, é a mensagem que hoje nós precisamos pregar. Porque quando Jesus cumpriu o seu ministério, depois que ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos pregarem o evangelho a toda criatura, porque ele fez uma promessa de que ele voltará. E ele disse para os seus discípulos que o dia e a hora em que ele vai voltar, ninguém sabe. E disse para os seus discípulos: insistam em pregar o meu reino para que as pessoas se voltem para mim, porque a partir do momento em que eu voltar para o Pai, eu posso voltar a qualquer momento. Então essa mensagem ela é muito atual. Você, se está na igreja ou se você ainda não recebeu a Jesus, precisa pensar sobre isso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez você venha a falecer por qualquer complicação na saúde, por um acidente, por qualquer outra razão. E você precisa estar pronto, porque no momento em que você morre, você perdeu a chance de aceitar a Jesus e de seguir com arrependimento para o céu. Muitas pessoas pensam: eu posso ser jovem e depois eu aceito a Jesus. Quem garante que você vai chegar à velhice? Quem garante que amanhã você estará vivo? Então se arrependa, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Veja que Pedro e André nos dão um exemplo de pessoas que tiveram contato com Jesus e logo que receberam o chamado, deixaram o seu negócio, deixaram as suas redes e começaram a seguir a Jesus. Que você possa fazer o mesmo. Se você ainda não o recebeu, comece a seguir a Jesus, porque é Ele que tem a vida eterna, é Ele que relaciona cada um de nós com Deus, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar para nos dar a salvação. Versículo 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. 22. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Esses são mais 2 irmãos que deixaram imediatamente tudo para seguir a Jesus. Versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Veja que Jesus, depois de ter passado pela tentação e por uma longa prova de 40 dias no deserto e vencer o diabo por 3 vezes, começou seu ministério e ele pregava em todos os lugares, anunciando as boas notícias do reino. As boas notícias são
a de que ele estava na terra para confirmar a reconciliação do ser humano com Deus, e ele curava os enfermos e as doenças entre o povo. Deus precisa que cada um de nós seja uma voz, que cada um de nós empreste a sua mão para impor em oração sobre os que estão enfermos para que recebam a cura. Mas quem está se colocando diante do Senhor para se preparar para fazer essa obra? Empreste a sua voz para Deus, empreste as suas mãos para Deus, empreste os seus pés para Deus, caminhando em vários lugares para pregar o reino de Deus, para que pessoas sejam salvas. Esse convite é o que o Senhor está fazendo nessa data. Todos são chamados para fazerem essa obra de falar sobre as boas notícias do reino, de que Jesus encarnou, morreu para dar a salvação e agora o céu é acessível a todos os que receberem a Jesus. 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus tem a cura para todo aquele que está doente. Se você está doente, passando por uma situação difícil, ou conhece alguém que está doente, faça uma oração, apresente a Deus, incentive essa pessoa a fazer a oração e colocar essa doença diante de Deus. Deus pode realizar a cura. Ele pode realizar a cura, mas isso depende da vontade dele. Pode ser que para Deus tenha chegado o momento de levar o seu ente querido, o seu parente, e quando a vontade de Deus é levar a pessoa porque a pessoa já está pronta para o reino, então o melhor é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Versículo 25, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, quando você começa a fazer aquilo que o Senhor manda você fazer, pregando para uma, para duas, para 3 pessoas, o Senhor vai aumentando a graça sobre a sua vida. Ele derrama cada vez mais a capacitação para que você pregue, para que você ore pelos doentes, para que você caminhe mais longe, para que você alcance mais pessoas, e quanto mais você realizar a vontade de Deus, mais pessoas Ele colocará no seu caminho para que você pregue e alcance essas pessoas para o reino. Essa é a meditação de Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 começa a falar a respeito do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão que contempla o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Esse é o primeiro grande sermão de Jesus. E nós vamos deixar para o próximo vídeo a meditação desses 3 capítulos. Vamos separar o próximo vídeo para meditarmos em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, porque os 3 capítulos formam o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o primeiro grande discurso de Jesus, onde ele falou para uma multidão a respeito de muitas coisas ligadas ao reino de Deus. O Sermão da Montanha nos ensina princípios a respeito do reino de Deus. Como você pode seguir a Deus? O que Deus deseja de cada um de nós? O que Deus deseja que nós façamos para Ele? Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia 8 de janeiro. Nós vamos realizar essa próxima leitura, se possível, ainda hoje, no mesmo dia 8, ou vamos postar amanhã, dia 9 de janeiro, fazendo a leitura de Mateus, capítulos
5, 6 e 7. Por hoje é isso. Fique com a graça e com a paz de Jesus Cristo. E aqui no canal nós estamos postando uma meditação diária chamada Meu Dia com Deus. E a meditação de hoje é sobre vencendo as frustrações. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo um link no canto superior esquerdo, Meu Dia com Deus, para que você possa, se assim desejar, meditar no dia de hoje. No lado direito, eu vou deixar a meditação do dia 1 do livro Uma Vida com Propósitos, que é do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele propõe 40 dias para que você realize 40 leituras, uma por dia, durante 40 dias, para que você conheça os propósitos de Deus para a sua vida. Eu vou deixar aqui no canto superior direito o link para o dia 1. E no final do dia 1 tem o link para o dia 2. Você pode começar esse ano lendo esse livro. Separe 40 dias, assista um vídeo por dia, porque é muita mensagem e uma informação por dia para que você conheça os propósitos de Deus para a sua vida, se você não tem noção do que Deus deseja que você realize nessa terra. Esse livro, Uma Vida com Propósitos, explica o que Deus quer de cada um de nós. E no canto inferior direito, eu vou deixar um botão para que você, que não está inscrito no canal, se inscreva para que você receba as informações, as notificações, todas as vezes que forem postados novos vídeos. Então, seja meditando no Meu Dia com Deus, seja entrando nesse propósito de leitura de 40 dias de uma vida com propósito, faça alguma coisa em relação à sua vida com Deus. Se conecte com Deus, se relacione com Deus, tenha uma intimidade com Deus, porque Deus é bom e Ele deseja usá-la para o reino dEle, para alcançar pessoas que estão perdidas e que precisam receber a salvação, e essa salvação pode ser necessária para você. Busque a Deus e alcance os que precisam, cumprindo o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.